first time this has been told. The first time, Lord, that it's been manifested here, sets of witnesses. Oh, Lord God, if there is anything you can use this old hull of mine for, I am yours, Lord. Take me and mold me and fashion me and do something, Lord, that'll honor and glorify Thee. Spread it out amongst other ministers. Send it to the four corners of the world. The hours are getting late. Jesus is coming. Bless your people together. Save the lost. Everyone that raised their hands here this morning, save them, Lord. Give them the Holy Spirit. May their lives be dedicated to You. Submeto-me a Ti, e antes de sair deste ministério, o velho tipo de visões e assim por diante, neste altar onde dediquei minha vida de novo, de pregar o Evangelho por sinais e maravilhas. Eu me dedico novamente esta manhã a Ti, Senhor, para o serviço. A primeira vez que isso tem sido falado, a primeira vez, Senhor, isso tem sido manifestado com testemunhas aqui. Ó Senhor, se houver algo que Tu possas usar desta velha carcaça, sou Teu, Senhor. Toma-me e molda-me, talha-me e faça algo, Senhor, que honre e glorifique a Ti. Estenda isso entre outros ministérios. Envie isto aos quatro cantos do mundo. Está ficando tarde, Jesus está vindo. Abençoe o Teu povo um com o outro. Salve o perdido. Cada um que levantou suas mãos aqui nesta manhã, salve-o, Senhor. Dê a eles o Espírito Santo. Possam suas vidas serem dedicadas a Ti. This little church, Lord, the pastor, and every pastor here, every evangelist, teacher, every member of any other church, oh God, as a body of people, we give ourselves to You. Take us and use us, Lord. We are Yours, and expecting to come to You someday in peace. Now, if there be any sick or afflicted, may they be healed this morning. May Thy grace and eternal blessings rest upon them. As we pray for them, by laying our hands upon them and praying, may the Holy Ghost come and perform the work that He's ordained to be done. Grant it, Father, through Jesus Christ, we ask this blessing. Amen. Esta pequena igreja, Senhor, o pastor e cada pastor aqui, cada evangelista, mestres, cada membro de qualquer outra igreja, ó Deus, como um corpo de pessoas, nos entregamos a Ti. Tome-nos e use-nos, Senhor. Somos Teus, com a expectativa de virmos a Ti algum dia em paz. E agora, se houver algum enfermo ou aflito, possam ser curados nesta manhã. Possa Tua graça e bênçãos eternas repousarem sobre eles, enquanto oramos por eles ao impor nossas mãos sobre eles. E oramos, e possa o Espírito Santo vir e realizar a obra que Ele está ordenado a fazer. Conceda-o, Pai, através de Jesus Cristo, pedimos essa bênção. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, amém, graças. Vamos fazer oração pelos pedidos escritos. A irmã Socorro, ela pede oração em seu favor por saúde. Está sentindo muitas dores no braço direito. E também por toda a sua família e familiares. O irmão Antônio Augusto, ele pede oração de toda a igreja em favor da sua filha, Flávia da Conceição Silva Soares. Ela está com câncer e ele pede oração e também por toda a sua família. O irmão Arlan, ele pede oração em seu favor
por toda a sua família, por sua equipe de trabalho. O mesmo avisa que não estará no culto à noite por motivos de trabalho. O irmão Wagner, ele pede oração de agradecimento a Deus pela vida da sua filha, a irmã Melissa. A mesma irá completar 1 ano de vida amanhã, dia 27, e também por toda a sua família. Amado e bondoso Deus, te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida. Muitos dos teus filhos, ó Pai, estão necessitando de saúde na carne e também no espírito, ó Pai. Liberta os oprimidos, que o Senhor possa nos renovar cada vez mais as nossas forças, Senhor. Te pedimos, Senhor, encorajamento. Te damos graça por todas as bênçãos e pelas lutas, ó Pai. Nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. O Senhor está em nós, porque quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque nós chegamos mais perto de Ti, Senhor. São essas lutas, são essas aflições que nos aproximam do Senhor, e isso, ó Pai, fortalece a nossa fé, isso fortalece o nosso músculo de meditação com o Senhor. Abençoe todo dia, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que nós possamos sair daqui mais uma vez abençoado, como sempre, Pai. Abençoe o nosso pastor, abençoe toda a sua família, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Amém. Vamos acompanhar agora a mensagem, o dia da vitória. All things
A young lady last night in an interview, she said, Uma jovem moça ontem à noite em uma entrevista, ela disse: but she said a minister's daughter had some kind of a little love affair, and mas ela disse, a filha de um ministro havia tido algum tipo de um pequeno namoro she'd lost her mind about e ela perdeu sua cabeça a respeito disso. she'd gone break E ela teve um desfalecimento. now. Very beautiful young woman, and about 23 years old. Uma jovem muito bonita e com cerca de 23 anos de idade. When she was a little girl of about 12, she was in Chicago. E quando era mocinha, com cerca de 12 anos, ela estava em Chicago And sitting in the meeting, e assentada em uma reunião, or Elgin it was, and sitting in the meeting, ou foi em Elgin, e assentada na reunião, the Holy Spirit went out through the audience and called her who she was and said, you got a murmuring heart. o Espírito Santo saiu por aquela audiência e a chamou quem ela era e disse: você tem um sopro no coração. The doctor says you can't live to 15 years old. O médico disse que você não pode viver até os 15 anos. But thus saith the Lord, you're healed. And she's never even felt a heart trouble since. Mas assim diz o Senhor: você está curado. Ela nunca, nem mesmo nunca mais sentiu um problema de coração desde então. And last night she had a different type of a heart trouble. E ontem à noite ela teve um tipo diferente de problema cardíaco. It was a spiritual heart trouble. E foi um problema espiritual de coração. Her lover had run off and married some other woman. Seu amado fugiu e se casou com outra mulher. And yet she is still in love. E ela ainda continua apaixonada. And this boy telling that he was in love yet with her, and his father had caused. E este rapaz lhe disse que ele ainda estava apaixonado por ela. E seu pai havia motivado aquilo. I thought, oh, nonsense. He didn't have to marry the other girl. Eu disse, tolice. Ele não tinha que se casar com outra garota. He did it because he failed to have the right kind of love for you. Exactly. Ele fez isto porque ele falhou em ter o tipo correto de amor por você. É exatamente isso. But see, being all wound up into that, the girl sat there in such a stoop like. Mas veja, estando toda envolvida naquilo, a garota se assentou ali em uma, como que, tão deprimida. And she said, oh, I know Johnny loves me, I know. See, que ela disse, eu sei que o Johnny me ama, eu sei, vem. That's all she could see. She lived in that one little world by herself. Isto é tudo que ela podia ver. Ela vivia naquele pequeno mundo consigo mesma. She'd formed herself in there. Ela se moldou ali. And I took a hold of her hand. I said, listen to me. E eu tomei a sua mão. Eu disse, ouça-me. And the Lord showed a vision. You see that she knew what I know nothing about. E o Senhor me mostrou uma visão. Vê você? Que ela sabia que eu não sabia nada a respeito. That something had taken place, some transaction between them. Sobre algo que havia acontecido. Algum procedimento entre eles. And when that was said, then that snapped her right quick. E quando aquilo foi dito, aquilo a atingiu rapidamente. I said, now, while you're out there, look to Calvary. Eu disse, agora quando você saiu dali, olhe para o Calvário. There, you're going out here and started trying to drink in a minister's daughter, a Pentecostal minister's daughter. Ali, você saiu por aqui e começou a tentar beber a filha de um ministro pentecostal. And doing the things that you're doing, trying to drown that sorrow. E tentando fazer as coisas que você está fazendo para sucumbir àquela tristeza. That man is somebody that don't care the snap of their finger for you. Aquele homem é alguém que não se importa nem de estalar seu dedo por você. I said, look yonder to Calvary, girl. That's the only way back. E eu disse, olhe para o Calvário, garota. Este é o único caminho de volta. We got to get ourselves focused to whether we live or die, sink or drown. It's Calvary, Christ. Temos que focalizar a nós mesmos, quer vivamos ou morramos.
afundemos ou afoguemos, é o Calvário Cristo. That's the thing that God wants us to come back to. Esta é a coisa para a qual Deus quer que voltemos. And man, in the focus of God's Word, Então, no foco da palavra de Deus, instead of bringing it together and making it say the one thing that God makes it say, we look at the natural side. e em vez de ajuntar isso e fazê-la dizer a única coisa que Deus a faz dizer, nós olhamos para o lado natural. Therefore, a man doing that, Portanto, se o homem fazendo aquilo, he gets himself into a place that he just takes off after the thing that's presented. ele se coloca em um lugar em que ele simplesmente vai após a coisa que é apresentada. Here's an opportunity that we, us little group, we can do this and we can. Aqui está uma oportunidade que nós, nosso pequeno grupo, podemos fazê-lo e podemos. We won't have nothing to do with the rest of them. Nós não temos nada a ver com o restante deles. And that's the first thing's presented. E aquilo, veja, esta é a primeira coisa que é apresentada. Instead of focus in to know that it's brotherly love that we should have for one another, Em vez de ajustar o foco para saber o que é o amor fraternal que devemos ter um pelo outro, and to understand one another, and to love one another, and to worship with one another, e compreender um ao outro, e amar um ao outro, e adorar um com o outro. they degrade a man because of his clothes he wears or the education he has. Eles desprezam um homem por causa das roupas que ele usa, ou a educação que ele possui, Or the color of his skin, or something like that, or his, ou a cor de sua pele, ou algo assim, ou seu. and that therefore it separates the people, E aquilo consequentemente separa o povo, and man takes off after that. e o homem vai após aquilo. It never gives the inward man a chance to operate. Isto nunca dá uma chance ao homem interior para operar. Now we are a triune being, soul, body, and spirit. Agora somos um ser trino: alma, corpo e espírito. Now, but when the natural mind, the two spiritual forces that works in you, is your mind and your spirit. See? Agora, mas quando a mente natural, as duas forças espirituais operam em você, em sua mente e seu espírito, vem. Now, the natural mind that's highly polished will try to achieve something by his intelligence. See? Agora, a mente natural, que é altamente polida, tentará realizar algo através de sua inteligência. Vem. And when he does that, the very thing when he does that, he throws himself away from the spiritual man that's in him. E quando ele faz aquilo, a própria coisa, quando ele faz aquilo, ele se lança fora do homem espiritual que está nele. And there, what causes the trouble? Right there, see? E aí que está a causa do problema, bem aí, vem. He tries to make it out in himself. Ele tenta fazer isso por si mesmo. As I spoke here not long ago, I believe it's at the tabernacle. Como eu falei aqui há não muito tempo atrás, eu creio que foi no tabernáculo, That God is so great, he can become so simple. que Deus é tão grande que ele pode se tornar tão simples. Now see, when we get great, we can't be simple. Agora, veja, quando ficamos grandes, não podemos ficar simples. See, we know too much. Bem, nós sabemos muito. And we got to, it's just got to be this way, the way we say it, or it isn't at all, see? E nós temos que, isto tem que ser desta maneira, da maneira que dizemos, ou não é isto de modo algum. Vem. Well, that way we miss God. Bem, desta forma perdemos a Deus. But if a great man could just get greater and greater and keep on getting greater, what would he do? Mas se um homem pudesse apenas
um grande homem pudesse apenas ficar maior e maior e continuasse crescendo, o que ele faria? He'd just become right straight back again to so humble Ele apenas voltaria a ser tão humilde outra vez and so simple that people would walk over the top of him and not know it. e tão simples, até que o povo passaria por cima dele e não conheceria. See, the great person that's in their midst. Vem, a grande pessoa que está no meio delas, Just the same thing as we do. exatamente a mesma coisa como fazemos. We measure an electron, we split an atom, Nós medimos um elétron, nós partimos um átomo and we send a message to the moon and walk over common grass that we know nothing about. Nós enviamos uma mensagem para a lua e caminhamos sobre a grama comum sobre a qual nada sabemos. That's right. The little flower, no one can explain or can find the life that hides in that little seed down in the earth to bring forth the flower next year. Isto é correto. A florzinha, ninguém pode explicar ou pode encontrar a vida que se esconde naquela sementinha lá embaixo na terra para trazer uma flor no ano seguinte. A common blade of grass. Uma lâmina comum de grama. All the scientists in the world couldn't make one sprig of the grass. Todos os cientistas do mundo não poderiam fazer um broto da grama, Not one blade. See? nenhuma folha. Vem, You can't do it because it holds life. você não pode fazer isto porque ela contém vida. And therefore, see, E portanto, vem, nós it's been said, fools walk with hobnail shoes where angels fear to trod. foi dito, os tolos andam com calçados de cravos onde os anjos temeriam pisar. And that's really true. We walk over the simple things. Isto é realmente a verdade. Nós passamos por cima das coisas simples. We walk over God. Passamos por cima de Deus. We walk over a orchid looking for a daisy. Passamos sobre uma orquídea procurando por uma margarida. Now that's it. See, walking over the orchid. Agora é isto. Vem, pisamos por cima da orquídea. And if we just simplify ourselves, get down and E se apenas nos simplificássemos, descêssemos, no one could look at even that vine out there. What is it? God. ninguém podia olhar nem mesmo para aquela vinha ali fora. O que é isto? Deus. What is it? It's volcanic ash with a life in it. O que é ela? São as cinzas vulcânicas com a vida em si. Turn and look away. There's a mighty tree standing there. Cottonwood, I believe. Virem e olhem, há uma imensa árvore ali fora, álamo, eu creio. What is it? It's volcanic ash with a different kind of life in it. O que é ela? Ela é cinza vulcânica com um tipo diferente de vida em si. This kind of life made a tree. Esse tipo de vida formou a árvore. That kind of life made a vine. See? Aquele tipo de vida formou a videira. Vem. And what are we? Volcanic ash with life in it. E o que somos? Cinzas vulcânicas com vida. What made us what we are? O que nos fez ser o que somos? We would just be no more than that. But God put eternal life in us, and then we become subjects of God. Não seríamos mais do que aquilo, mas Deus colocou a vida eterna em nós e então nos tornamos seres de Deus. Then we're watching. Então nós estamos observando. Focus the word then to God. Focalize a palavra em Deus. But man never gives the inside man a chance to explain what is right. Mas o homem nunca dá ao homem interior uma chance para explicar o que é correto. Therefore, that's what causes the trouble. Portanto, aquilo é o que causa o problema. Watch, we find if he doesn't do it, then what happens? Observe, encontramos, se ele não faz isto, então o que acontece? We find that his temper, like Cain, got up. See, right quick.
encontramos que o seu temperamento, como Caim, sobe, vem imediatamente. He was jealous. Ele ficou com ciúmes. He didn't like God to offer his, to accept Cain's Abel's sacrifice instead of his. Ele não gostou que Deus oferecesse seu, aceitasse Caim, ou melhor, o sacrifício de Abel em vez do seu. He wanted to go to, Ele queria ir, he wanted his own sacrifice. He wanted his own way. See? ele queria seu próprio sacrifício, ele queria sua própria maneira. Vem, Instead of coming over to Abel and saying, "Oh, my brother, I am so happy that God has accepted." ao invés de chegar a Abel e dizer: oh, meu irmão, estou tão feliz que Deus tenha aceitado. Now we got a way that we know that Jehovah accepts this way because he's proved it by receiving your sacrifice. Agora nós temos uma forma através da qual conhecemos a maneira que Jeová aceita, porque Ele provou isto recebendo o seu sacrifício. Wouldn't that have been the thing to done? Não seria aquela a coisa a ser feita? But instead of that, he got jealous. Mas em vez daquilo ele ficou com ciúmes. Now, don't you see that same thing today in man? See? Agora não vê você aquela mesma coisa hoje nos homens? Vem, It's just his way. See? esta é apenas a sua maneira, vem. Now, instead of accepting the way that God vindicates to be truth, Agora, em vez de aceitar a forma que Deus vindica ser a verdade, the way that God himself moves up on the scene and says, "This is it. da maneira que Deus ele mesmo entra em cena e diz: é isto. These signs shall follow them that believe. Esses sinais seguirão aqueles que creem. I'll be with you, even in you. A little while and the world won't see me anymore, yet you'll see me. Eu estarei convosco mesmo em vós. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. For I'll be with you, even in you." Pois estarei convosco até mesmo em vós. See, the world won't see me, but you will. See? Veja, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Vem. Cain won't see me, but you will, Abel. You see? Caim não me verá, mas você sim. Abel, vê você? Because it's the same thing. Porque é a mesma coisa. And instead of coming and saying, "Well, wonderful, we see God in the midst of the people working, let's do that." E em vez de chegar e dizer, bem maravilhoso, nós vemos Deus operando no meio do povo, vamos fazer isso. No, sir. Não, senhor. With greed, the same thing, and greed rather, and with jealousy. Com o credo, a mesma coisa, e ganância, ou melhor, e com inveja. The same thing that Cain has, he requires the blood of his brother. A mesma coisa que Caim tinha, ele requer o sangue do seu irmão. He tries to wipe him out of the way. Ele tenta varrê-lo do caminho, Get rid of them. They're nothing but a bunch of holy rollers. They're little, see? se livrar dele. Eles não são nada a não ser um monte de santos roladores. Eles são pequenos, vem. You know what I mean. Você sabe o que eu quero dizer. That's what starts the trouble. É isto que dá começo ao problema. There's where trouble begins. É aí onde o problema começa. That's where the broken vows, that's where broken fellowship separates. É aí onde os votos são rompidos. É aí onde há a separação do companheirismo. That's the thing that breaks up homes. Esta é a coisa que separa os lares. That's the thing that starts the wheel of moving towards divorces. Esta é a coisa que começa a mover a roda em direção ao divórcio. That's the very thing that breaks the fellowship. Esta é a própria coisa que rompe o companheirismo. Amém. Graças a Deus. Aquela moça estava com problemas que não passaria dos 15 anos de idade. Os médicos diagnosticaram que ela estava com sopro no coração. E o profeta orou por ela e disse: Deus te curou. Amém. Somente crê, tudo é possível, somente crê.
Deus, ó Pai, dá-nos graça para continuar, Senhor, seguindo em frente, ó Pai. O Senhor tem determinado nossos passos, tem guiado, tem conduzido até aqui, Senhor. Tem nos guardado e tem nos protegido, tem nos livrado dos males que têm acontecido nessa jornada. E nós queremos prosseguir, nós queremos ir em frente, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nesta manhã, como está nos ajudando, tem nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos continuar com a escola. Não teve nenhum hino antes, pode ter um hino depois da leitura, ou possível, né? Vamos ouvir um hino depois da leitura. E nós temos chegado até aqui, pela graça de Deus, e devemos ser muito agradecidos. Eu estava observando a escolinha e analisando com a escolinha que eu ouvi lá em Tucumã, na igreja de lá. E eu vi que os meninos de lá estão bem avivados. Coisa que eu pensava que nem tinha escolinha lá. Se tivesse jeito de a gente passar aquela escolinha, para vocês verem. Os meninos estão sabidos na Bíblia, na mensagem, para cantar e para responder perguntas. Eu achei interessante, que eu pensava que não estava. E também a música lá está bem avivada, muito bom mesmo. Foi um dos tocadores não estava, mas tem um que toca violão e toca teclado. Aí chegou um que toca violão, então foi muito bom mesmo, cantaram um hino muito bonito. E mesmo a igreja, eu achei, não sei, é um despertamento quando acontece coisa. A igreja despertada. Para pensar, pensaria que o pastor lá estava muito velho e ele não era tão avivado, mas deixou uma igreja que eu desejei que vocês vão lá, professores da escola, criança, diáconos, evangelistas, obreiros, para ver como que não é o homem que faz as coisas, é Deus que faz as coisas. E então eu estava lembrando que no tempo da rua aí, nós era diferente. Nós era diferente, nós não tinha carro, às vezes não tinha casa, às vezes não tinha o conforto que temos hoje, não tinha uma igreja como tem agora, e tinha, parece que na vida espiritual, uma coisa mais vivificada. Então a palavra não falha. Dizem que a prosperidade faz as pessoas acomodar, faz as pessoas até esfriar mesmo. Se esse povo que não estão vindo nos cultos, nem na escola, fosse daquele tempo que não tinha essa igreja desse tamanho, não tinha carro, não tinha nada, eu acho que eles vinham quase todos,
na escola dominical. Mas como agora tem emprego, né? Agora tem emprego, ganha dinheiro, tem conforto. Não fale o que o profeta falou, não fale. Você faz uma igreja nova, a tendência é do povo esfriar. E aí a gente tem que lutar contra isso. A gente lutava contra uma coisa e agora tem que lutar contra outro lado. A gente lutava pelo um lado, queria superar aquele lado. Quando supera, aí o outro lado precisa ser superado também. Eu ouvi de algum pregador, não sei se foi do pastor Joaquim, alguém, foi outro pastor que estava pregando. Diz que aquele irmão que estava vindo na igreja para pedir oração por emprego. Vinha para pedir oração pelo emprego, queria emprego, precisava do emprego. Arranjou um emprego, agora não vai mais na igreja. E ela pensou como é que fica? Isso aconteceu no começo da minha fé. Nós tínhamos uma igreja bem avivada, a igreja cheia, e estava uma escassez tremenda no financeiro, na sobrevivência. E ali orava, ali tinha profecia, tinha dom de língua, tinha batismo no Espírito Santo, e era mesmo um fogo aceso. Aí começaram a orar para Deus prover emprego, maneira de sobreviver. E aconteceu que Deus mandou. Só que quando Deus mandou, foi assim, foi um homem muito rico, não sei se ele era até gerente de banco, comprou uma fazenda bem perto da igreja e foi arrumar aquela fazenda e tudo quanto era mecanismo, tira leite, ordenha, trator, coiseira toda, colhedeira, plantadeira. E aí esses irmãos arranjaram emprego. Cada um pegou uma profissão, aprenderam a tirar leite com ordenha, e mexer com máquina, trator, colhedeira, plantadeira. E aí, cadê a igreja agora? Que era antes. Então é um paradoxo. Isso é uma verdade. E não ficou só nisso de não poder ir na igreja, porque não podia, aí não podia ir na igreja. Mas não era só o não poder, não. Depois também pegou essas condições, acabou o querer ir na igreja. E o que resultou? Ainda bem que naquela situação que a igreja entrou, a mensagem chegou. Graças a Deus que a mensagem chegou e a mensagem fez um avivamento lá, porque as pessoas foram batizando e houve aquela briga, aquela questão de combater a mensagem e a mensagem também querendo prosperar, e como prosperou, acabou que muitos daqueles nunca mais foram na igreja. Nem pela igreja e nem pela mensagem. Agora aqueles que ficaram na igreja, finalmente aceitaram a mensagem, aquela igreja foi acabando, nós tinha um culto em casa, até que a mensagem venceu e nós compramos aquela igreja para a mensagem. Então as coisas acontecem visivelmente. Eu estava pensando hoje, nós lutamos por um casamento, lutamos para casar os filhos, lutamos por um emprego, aí vamos lutar por uma casa, aí quando tem a casa vamos lutar por um carro, compra um carro, quando compra o carro, logo quer um carro melhor, e aí se nós for falando, aí, sempre querendo mais.
Aí acaba que às vezes nós temos irmãos que não são prósperos, não têm prosperidade, fica rico. Aí quando é fazendeiro, quando é colônia, quer comprar mais uma colônia, né? mais um terreno. Quer mais gado, aí quando tem mais gado, quer mais um terreno. Então a vida é dessa maneira. Quero mais, quero mais. Canta aqui para nós, irmão, agora, Marlon. O irmão Paulo, não sei se você está do jeito. Quero mais de Cristo. Eu quero mais e mais de Cristo. É verdade? Será que está assim? Porque nós estávamos estudando ali a estatura e dizendo que a fé é uma coisa grande. Mas a pessoa eleita, ele não conforma de ter só a fé. Aí é do mesmo jeito também, ele quer ter virtude também. Quando ele tem virtude, ele não conforma de ter só virtude. Porque Deus não deixou assim. Deixou para crescer. Agora eu quero sabedoria, agora eu quero ciência. Eu tenho fé, tenho virtude. Então, irmão, nós temos estudado essa mensagem com o pastor Joaquim também aqui no púlpito. Mas quer cantar, irmão? Quero mais de Cristo, mas não vai mentir aqui não. Eu acho que você não vai mentir, nem também nós. Eu quero mais e mais e mais e mais e mais e mais, né? Amém? Porque nós vimos falar aí na mensagem agora que tudo que se alcança é cinza. Isso aqui é cinza, isso aqui é cinza. Nós fizemos essa igreja, eu pensei agora, eu tenho um ato para mim ser velado. Você já pensou aonde chega? O dia que eu estiver ali, o pastor Joaquim disse que não queria ser velado, não queria velório, e não teve. Aí outro queria outra coisa, como o pastor Borges também, queria uma chácara, queria um lugar de descanso na beira do rio. Tinha uma chácara boa, construiu bastante coisa ali. A igreja estava arrumadinha, estava até pintada igual essa aqui. Algumas coisas para acabar de arrumar. Mas logo, lá em cima do púlpito, ele foi embora. E nós, a hora que nós chegar essa hora, o que vai valer para nós? O que vai valer para nós? O que vai valer mais? Aí as crianças aprenderam, né, que o valor. O que é mais valor para nós? É a nossa vida espiritual ou é a nossa vida natural? Nós temos que lutar pela vida, mas se nós fomos chamados por Deus, devemos querer mais e mais e mais de Cristo. Canta aqui, Paulo, vê. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. É isso mesmo?
Isso é verdade que nós estamos cantando. Mas tem que ser, né? Por isso nós estamos aqui. Mas eu estava falando, um colono que não é próximo, nós vamos falar em prosperidade hoje, ele não é próximo, ele não enricou, não comprou mais terra e tanta coisa, mas anda de Hilux, você já pensou? Como é que é as coisas? As coisas sem querer ou sem poder, elas acontecem, né? Então, do lado espiritual também deveria ser a mesma coisa. O que seria nós aqui, nessa escola, na igreja, com sacrifício para vir e tudo mais, sem a presença, como nós cantamos aqui, quero mais da sua presença e quero mais do seu viver. A presença de Cristo e o viver de Cristo em nossa vida é uma coisa que não é igual ao material. Isso nos traz estímulo para ir até o fim, sem desanimar. Essa outra coisa, chega um ponto que vai, assim, de repente a coisa murcha. Eu não quero mais fazenda, eu não quero mais dirigir carro, eu era fanático para dirigir carro. Dirigir carro até não querer mais, agora não quero dirigir mais. Aí chega um ponto que o lado humano, chega o fim, não quer mais nada, eu não quero nada mais. Aí é a hora que o outro lado deixa a gente encorajado. O irmão Brana perguntou a um casal de 90 e tantos anos o que eles achavam que seria melhor para eles. Eles disseram que o melhor que eles podiam encontrar para responder é partir e ir morar com Cristo na glória. Estava, parece que bem pertinho, assim, chegando já. Então não é diferente com o verdadeiro cristão. Ele tem uma esperança. Eu fico pensando, eu cheguei à minha idade, e vejo muitos chegando à minha idade também, outros nem chegam. Estão vendendo as fazendas para ir embora, porque não quer mais nada daquilo, não pode mexer com aquilo. E perde o gosto com aquilo, né? Aí os filhos levam para a cidade, põem lá num apartamento, num lugar lá que é rico, e eles ficam ali naquela gaiola, como está escrito aqui na mensagem, a mensagem está ali dentro, a mensagem companheirismo, naquela gaiola esperando chegar a hora de voar, porque essa vida aqui é uma gaiola, o profeta falou que é igual um pássaro na gaiola. Ou então, ele diz que isso aqui é um barro. Quando esse manto de barro cair, então a nossa alma voa. E ela voa para onde? Tem lugar para ela ir? Nós cremos que temos. Amém? Então, irmão, vamos ler a Bíblia. Mas, falando nisso que nós estávamos falando, a gente está vendo desse jeito. A igreja está bonita, o povo está bonito, está vestindo mais bem agora, está andando mais melhor do que naquele tempo, as roupas melhoraram. Aí a porta da igreja está repleta de carro. Mas, irmão, nós não podemos deixar o essencial cair por terra por causa dessas coisas. Aí vocês estão em pé, mas vamos ler a Bíblia, depois eu falo. Mas vamos ler duas leituras, uma em Atos 16, versículo 30 e 31, diz assim: Atos 16, verso 30.
Eu vou esperar vocês abrirem, porque às vezes pode até marcar. Atos 16, verso 30 e 31. Que diz assim, versículo 30. É bom a gente procurar na Bíblia, que faz um exercício, né? Vamos lá então. 30 do capítulo 16 de Atos. Vamos ver. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O outro versículo. E eles, Silas e Paulo disseram, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Agora em 2 Pedro, no versículo 7 do primeiro capítulo. Vamos ver aí, abre aí. Depois vocês marcam, tem um marcador assim, sempre a gente tem, né? Marcador da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Que está escrito assim, versículo 7. E a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Deus abençoe, os irmãos podem assentar. Há dias que me sinto um discípulo naquele barco em meio ao temporal. As ondas são maiores que a minha fé, e sem saber aonde eu fico ali. Eu posso ver o medo em outros rostos, naquele barco todos passam mal. Não há quem tenha força tal que pare, ou que devolva o rumo àquela nau. Mas um de nós se lembre, acorda o mestre, que estava o tempo todo ali também, e ordena calma as águas, aumenta-nos a fé, para não mais esquecermos que Ele está ali. Ele estar presente é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer.
Assim são nossas vidas hoje em dia, os olhos tão profundos onde a dor, angústias, medos, traumas e decepções se mostram prontos a nos abater. Aí é só lembrar do nosso Mestre. Jesus estava lá e está aqui também, e ordena a paz pra alma, aumenta-nos a fé, pra não mais esquecermos que Ele está aqui. Ele estar presente é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele estar presente é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo, eu vou vencer. Amém. Vamos dizer amém? Graças a Deus. Deus abençoe, irmã. Pois o que nós temos acabado de ouvir, agora seria o suficiente para nós, mas hoje está tendo até tempo, vamos falar mais a respeito do que nós estávamos falando. Aí no começo do texto de hoje, através do profeta, eu até assustei, pensei, por que foi assim? Aquela moça que amava o rapaz, certamente era uma coisa mais do que Deus para ela. Nem tanto também os seus 15 anos para frente. Com 12 anos ela tinha sido curada da doença difícil. Daí cresceu. A tendência das pessoas esquecer de Deus, ou então colocar Deus em primeiro lugar, é normal. Então, ela acabou casando com aquele homem, né? Talvez não era um cristão, porque o que aconteceu, e ela apaixonou por ele e ele apaixonou por ela. Casaram. Só que depois ele deixou ela, mesmo apaixonado por ela, deixou ela e arrumou outro, casou com outra. Por que a abertura aí foi isso? Então devemos ter cuidado, porque Deus não é brincadeira. Não se brinca com Deus. E aí ela estava morrendo agora depois,
O profeta vai continuar na mensagem domingo que vem. E ele estava voltando a falar no assunto, né? A pessoa, mesmo recebendo de Deus as coisas, ele esquece. E do que Deus às vezes fez por ele, está fazendo, pelos seus próprios interesses. Mas ficou bem claro, né, que ele falando o que aconteceu. E o que nós estamos continuando a falar também é semelhante a isso. Eva, uma coisa que eu quero falar nisso depois, no lugar próprio, fala isso. Eva, ela deixou o companheirismo com o seu companheiro. Mas o seu companheiro não deixou ela, mesmo assim. Ele preferiu morrer com ela do que deixar ela morrer sozinha. Aí Adão deixou o companheirismo por causa de Eva. Deixou o companheirismo com Deus. Mas Deus não deixou Adão. Foi atrás dele em busca de companheirismo. E Deus pôde ter companheirismo com Adão. Como que foi? Aí tem a mensagem ali, companheirismo através da redenção. Teve através do sangue, teve que morrer alguma coisa para ele voltar ao companheirismo com Deus. Companheirismo através do sangue. Aí Adão e Eva voltou a ter companheirismo com Deus, porém com uma sentença. Uma sentença tão difícil que o primeiro filho do casal, eles viram ele morto, seu sangue correndo ali, que foi Abel, devido daquilo que eles fizeram em desobediência à palavra de Deus. Era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus, então, para deixar para nós. Quando nós for falar daquela mensagem, lembra disso. Companheirismo através do sangue. Diz que Israel só tinha companheirismo com Deus através do sangue. Ficava um ano, ia saindo, depois voltava no final do ano, oferecendo um sacrifício, para voltar a ter companheirismo com Deus. E aquilo veio no Velho Testamento, até que chegou a Cristo. E Deus, para ter companheirismo com a humanidade, acabou dando o seu Filho. E nós temos companheirismo com Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A única maneira de ter companheirismo é através do sangue. Não é através da razão, não é através dos motivos que aparecem na vida, é o companheirismo através do sangue, porque olhando através do sangue, você vê as coisas tudo diferente. Então é isso, é desta forma. Mas vamos aqui. Amor fraternal, caridade. Se nós subir esses degraus, até chegar lá, não vai ficar desse jeito que está, não. Porque na vida do profeta, cumpriu essa estatura. E as coisas que aconteceu quando ele chegou no último degrau, foi tremenda. E não é diferente que vai acontecer com a sua noiva, com a sua igreja. Vai acontecer coisa tremenda para nós mostrar quem nós somos. O desígnio do nosso espírito vai ser mostrado. Então,
está sendo mostrado. Se nós realmente chegar ao amor fraternal, que é a caridade, aí nós olhamos tudo diferente. E as coisas que nunca deu para acontecer na nossa vida, de vitória, nós vamos ver acontecer quando nós exercer amor fraternal. Aqui na mensagem à estatura, hoje vamos ver isso aqui. O que aconteceu quando o Espírito Santo desenhou as eras na igreja, na parede, e ali estava cumprindo o 7º degrau da pirâmide. Então, vocês já sabem, nós já falamos aqui, talvez no meio da semana, como que aconteceu com o irmão Brana na chegada, na época do amor fraternal. Mas, olhando para isso, nós vamos antes olhar na mensagem que nós lemos em Atos 16, tua casa. Aí tem um lugar aqui que, parágrafo 24, diz assim, vamos tomar a Jó. Nós tomamos o irmão Brana. O que aconteceu quando ele chegou lá em cima na estatura? Pode olhar na mensagem, Estatura do Varão Perfeito, parágrafo 299, a partir de 91, aí vai, aqui aonde diz, ele, do 303, ele estava passando por uma coisa que só quem tem o amor fraternal pode passar sem tropeçar. E ele diz que ele seguiu em frente. E veja, nesses parágrafos da mensagem de estatura, o que aconteceu. Coisa tremenda. Mas voltando a Jó, eu quero ver isso aqui. Nós já estávamos lendo essa mensagem, então a gente vai prosseguir. Agora Jó era um grande homem, não havia ninguém como ele em seus dias. Jó era um profeta, para começar, era um profeta. E o povo vinha de longe e de perto para ouvir a Jó. E Deus o abençoou, ele prosperou, e ele era um homem rico, ele tinha milhares de cabeças de gado e ovelhas, e as coisas que ele tinha, muita gente, muita coisa mesmo, muito rico, prosperou. Mas estava tudo bem. Estava tudo bem. E as coisas que ele tinha uma família, tinha uma esposa, tinha 7 filhos e 3 filhas, né? E tudo era rico. Tanto que acontecia assim, a prosperidade atingiu a Jó. Não tinha ninguém mais sábio do que ele. Os príncipes, os magos vinham tirar opinião, vinham aprender com ele, lá do Oriente. Então, ele disse que quando ele saía nas ruas, os jovens príncipes do Oriente, que são os magos, e os sábios astrônomos,
Vocês sabem, disse que se inclinava diante dele só para pedir uma palavra de sua sabedoria. Bem, ele era um homem inteligente e ele era um profeta. Mas, irmãos, sendo tudo isso, veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Ele era um profeta. Então o diabo olhou para baixo e ele viu que Jó era um homem íntegro, e então vou lhe mostrar como um homem inteligente faz. Aqui em Jó nós vemos como um homem inteligente faz, mesmo quando o diabo vem. Agora, voltamos ao texto. Tu e tua casa, voltamos ao texto, tu e tua casa. Jó disse quando ele viu que tudo estava simplesmente em boa ordem, como estão as casas de vocês agora, está tudo bem, não está? Nós prosperou e agora está tudo bem. Ele viu que as coisas que ele queria, tudo ele já tinha, como Salomão. Adquiriu tudo, né? Mas chegou a meia-noite para ele. Quando ele viu que tudo estava simplesmente em boa ordem, como estão as casas de vocês agora, ele disse, você sabe, meus filhos casaram. Olha, até isso. Meus filhos casaram e foram embora, mas diz, talvez porventura, um deles pode ter pecado. Casaram, né? Agora pode ter ido e pode ter pecado. O que eles estão fazendo? Tanta prosperidade, todos eles casaram, bem de vida, tinha muita coisa. O que as pessoas, quando começam a ter muita coisa, vale? Ontem uma senhorinha recém-casada veio em busca de um conselho e dizem que foram numa festinha, daquelas festinhas que vai a madrugada inteira, e o marido crente, e ela e os companheiros. Então, o que será que deu isso? Semelhante a isso aqui, os filhos de Jó. Então não é diferente, os filhos de Jó podia às vezes, né? Agora havia um requisito que Deus tinha, era uma oferta queimada. E ele disse, agora, ele não cria que os seus filhos havia pecado, mas disse, porventura eles podem ter pecado, porque estava na festinha. Você vê o que acontece nas festinhas, principalmente de aniversário e casamento. Era tão bom se fosse só aquilo, né? Mas acontece que sempre Deus está longe daquilo. Festa. Porque eles estão visitando um ao outro e indo às festas nas casas uns dos outros. Aí começa a fazer festa. Quando a prosperidade chega, ainda bem que nós não estamos nisso, né? Fazendo festa. Mas a vontade é essa. Comer churrasco, beber uma coca, uma coisa. Isso aí a pessoa não falha, não falha. Ele vai mesmo. Festa nas casas uns dos outros e assim por diante.
E se misturando, eu creio, coisas assim. E ele disse: se algum deles pecou, então, Senhor, eu farei um holocausto e oferecer esse holocausto por meu filho. Vem. Isso era tudo que ele sabia fazer. Isso era tudo que Deus exigia, um holocausto, isso é o que? Tudo que ele requeria. Por um lado acontecendo com os filhos e por outro lado acontecendo com o pai. Então, veja bem como é que aconteceu. Aquela coisa que Jó tinha, aqueles filhos, esposa, e milhares de gado, de ovelhas, empregados, funcionários e tudo. Pense nisso, quando as coisas vão ficando desse jeito. Ele era um homem íntegro, ele era inteligente, mas ele era profeta. Nós não somos o profeta, mas nós somos a igreja da mensagem do profeta. E pode acontecer semelhantes coisas. Então, agora havia um requisito, eu já li aqui, né? É o que Deus requeria, era um holocausto. Estava pensando hoje para a gente vir para a escolinha das crianças é um sacrifício. Quem quiser servir a Deus não serve a Deus sem sacrificar os desejos do corpo, a vontade da carne, a vontade do corpo, que é descansar, é ir para um lugar. Ontem um pessoa me visitou em casa, diz que alguns estão indo lá, vai na praia, vai em algum lugar no mundo aí, né? Porque tem avião hoje para todo lugar. E então vai descansar. Mas, meu Deus do céu, o que pode acontecer naquele descanso? Será que vai acontecer coisa boa? Então a gente fica no lugar de Jó. Uma época teve um aniversário de 15 anos e me convidaram. E fizeram uma preparação bonita demais. Um quintalzão assim grande, encheu tudo de coisa. Muito lindo demais. E me convidaram. Mas lá eu tinha que falar. Meu Deus, o que eu vou falar? Procurei na Bíblia, eu lembrei que na Bíblia essas coisas aconteciam com os filhos de Jó. Eu só pude encontrar na Bíblia isso. Meu Deus, mas como é que eu vou? O que eu vou dizer? Irmão, quando foi chegando a hora, eu fiquei em casa, não fui logo cedo. Foi enchendo de gente. E era bem vizinho, porta assim, a porta. E eu lembrando disso aqui, de Jó. Eu não estava com essa mensagem, mas eu lembrei disso. Meu Deus, o que acontece nessa festa social? Aí é tanto enfeite, é tanta beleza, tanta coisa bonita. E a moça, 15 anos. Mas quando foi chegando a hora de começar, o céu se escureceu de nuvem assim, e começou a pingar chuva em cima. Aquela coiseira, tudo enfeitado lá no terreiro, sem cobertura. E a chuva caiu copiosa, serena em cima daquilo. E aí o que deu? Recolheram para dentro da casa, casa cheia, e a moça chorando, e a mãe chorando. E agora, como é que pode fazer? Aí eu cheguei, vi ela lá, fui lá, e falei, uai, por que vocês estão chorando? Não podia chorar não. Deus veio no aniversário. Deus está visitando esse aniversário. Mas, irmão, acabou
Acabou a festa, acabou aquela coiseira, papel, aquela enfeite, aquilo tudo. Mas eu falei para elas, olha, vocês podem se alegrar que Deus veio nesse aniversário. Deus veio no aniversário através da chuva. Ele fez uma visita, uma boa visita, e tomou conta de todo o ambiente. Mas, como eu estou diante da Bíblia, que eu estou falando isso, eu fui, quando eu cheguei, aconteceu aquilo. Nós estamos falando disso aqui na mensagem, na Bíblia, na vida de Jó. Bem, então quando a grande hora da meia-noite chegou e atingiu o pobre velho Jó, estando na condição que estava ele, vocês sabem, ele perdeu todo o seu gado, Chegou a hora da meia-noite para a pessoa, chegou a velhice, chegou o fim da vida, e o que vale o gado agora? O que vale esses filhos? Perdeu todo o seu gado, todas as suas ovelhas, e vieram as tempestades e mataram seus filhos. De uma hora para outra, assim, a coisa muda tudo. Tanta riqueza, tanta festa, tanta visita, tanta amizade, e de repente a coisa chegou a hora da meia-noite. E aquilo matou todos os seus filhos. O holocausto que ele tinha feito, para eles não pecar. Como que Deus teve que responder o sacrifício de Jó? E o fogo queimou seus servos, tinha muitos servos, queimou tudo. E ele saiu, sua própria saúde desapareceu, e ele se assentou lá atrás no monte de cinzas, e o seu próprio corpo rompeu em furúngos até pegar o caco de telha, e estava 2 feridas, e até mesmo a sua esposa lhes desencorajou. Ela desencorajou com ele e chegou e disse a Jó: eu vou chegar aqui, acho que dá para chegar. Ela desencorajou. Agora, o que virou o negócio? Era tanta coisa, agora virou um monte de cinza. Nós aprendemos hoje de manhã que nós somos cinza. Vamos para a cinza mesmo. E esse mundão velho aí também é cinza. E diz Malaquias 4 que nós vamos pisar em cima da cinza. Os justos pisarão em cima da cinza dos ímpios. Eles são ímpios, mas são cinza. Então veja bem, agora vamos apenas gentilmente pensar da maneira que ela disse, a mulher de Jó. Agora veja, ali está Jó, sentado, e ele ficou assentado ali a noite toda. Estava os seus consoladores, aí vieram gente consolar ele. Assentado com as suas costas pegadas, eles disseram que ele havia pecado, e eles enganaram. Este é o membro da igreja que faz isso. Talvez veja o pastor em uma situação. Este é o membro da igreja. Este é a junta de diáconos. Se vê o pastor numa certa situação daquela,
Se a igreja vê o pastor em pecado ou vê o pastor, a junta de diácono logo é a primeira que se levanta. Não pode. Ou seja, o que for da igreja, seja quem for, e agora perdeu tudo, acabou, né? Vieram para vê-lo, e estes ficaram assentados ali por 7 dias, e eles continuavam lhe dizendo: Jó, é melhor você fazer uma confissão. Aí, uma confissão não é cobrada, não. Ninguém cobra confissão das pessoas, você tem que confessar, não. Confissão vem de dentro para fora. Dizer, eu pequei. Não é a coisa cobrada. Exigir que a pessoa peça perdão. Não, a pessoa se arrepende e ele pergunta: o que faremos? Arrependei-vos, cada um de vós. Ou é dizer, cada um de vós vai para o inferno agora. O que nós devemos fazer? Arrependei cada um de vós e vai para o inferno? Não. Arrependei cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis de Deus o dom do Espírito Santo. Pedro não condenou aquele povo. Vieram para ver, o cara sentado ali 7 dias, e continuava dizendo que Jó era melhor confessar. Porque você pecou, porque Deus não permitiu, Deus não permita que um homem justo fosse atormentado desta forma. Deus não permite? Como é que ele permitiu? Pecado significa lepra. Como é que Deus permitiu aquela lepra entrar em Jó? Ele era um profeta, ele era íntegro, ele era inteligente, mas aquilo entrou nele. E os seus amigos estavam cobrando dele a confissão. Veja, Deus às vezes, essas coisas acontecem conosco porque pecamos. Essas coisas acontecem conosco porque pecamos. Mas às vezes Ele está testando um santo ao invés de estar castigando um pecador. Às vezes Deus está testando um santo e deixando o pecador à vontade. Os outros lá não estavam sofrendo nada, e Jó estava sofrendo, e Deus estava testando ele. Acontece isso. Às vezes um verdadeiro cristão está sofrendo uma coisa e Deus está testando ele, e o pecador está lá à vontade. Então nós descobrimos que Jó era um homem justo. Aí dá para descobrir. E quando Deus testou, porque Satanás disse, claro, quando ele chegou diante de Deus, com os filhos de Deus, ele disse, quando Deus disse para ele, onde estava? Deus disse para Satanás, aonde você estava? Nós falamos assim aqui na igreja, de o diabo em lugar celestial, com as suas astutas ciladas em lugar celestial. Será que nós estamos imunes de Satanás vir com as suas astutas ciladas nesses lugares celestiais, como tem acontecido? Ele vem, ele veio. Satanás disse para Deus, apenas andando para lá e para cá, para cima e para baixo, na terra. Satanás não faz outra coisa, ele anda para lá e para cá, para cima e para baixo.
caçando uma brecha para ele entrar. Disse: você considerou o meu servo Jó? Em Satanás, você considera o meu servo Jó? Minha serva, você considera? Ele é um homem perfeito. Satanás está dizendo tudo aquilo e veio, mas Deus estava dizendo de Jó isso aqui. Ele é um homem perfeito, ela é uma mulher perfeita, ela é uma moça perfeita. Não é por isso que não vem coisas, não vem. Não existe ninguém na terra como ele. Deus falou para Satanás: não existe ninguém na terra como ele. Ele pode dizer a nosso respeito para Satanás: como ela, como ele. Porque Deus conhece os seus. Deus conhece. Deus estava contente com aquilo. Mas que coisa esquisita para os homens ver aquela situação da meia-noite na vida de Jó, e Deus estava contente com aquilo. Será que Deus está contente com o que está acontecendo ou não está? Deus está fazendo alguma coisa. Deus estava contente com aquilo. Ele simplesmente ama ter um servo no qual ele possa confiar. Ele disse: não existe nenhum outro homem na terra como ele. Veio, disse: ele é um homem perfeito. E aquilo foi antes que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado. Veio, e ele disse: ele é um homem perfeito. E ele é justo. Ele é correto. Não existe ninguém como ele. E ele estava sob o sangue do sacrifício que ele ofereceu de carneiros. O holocausto dele era carneiro, não era como nós agora, que está debaixo do verdadeiro sacrifício. Mas veja bem, Satanás disse: claro, veja o que tu fizeste por ele. Tu lhe deste tudo. E ele possuía casas, ele possuía filhos, ele possuía gado, e ele tem tudo o que ele deseja. Mas Satanás só viu essa parte, ele não viu a outra. Quero mais. Desejo, agora vem o outro hino, né? Desejo ser como Cristo. E Jó era semelhante. Claro, qualquer um poderia te servir assim. Tem tudo o que ele deseja. Claro, qualquer um poderia ser assim. Satanás disse para Deus: não, se o Senhor fizer tudo, der tudo para ele, qualquer um pode ser assim. Mas será? Disse: deixe-me tê-lo uma só vez, e eu farei com que ele te amaldiçoe em tua face. Deixa Jó nas minhas mãos um pouquinho. Vamos ver o que ele faz. Parece que eu vejo assim, Satanás deu uma volta e falou assim: eu vou encontrar com ele lá na frente agora. E ele deu a volta. Ele disse: Satanás, ele está nas tuas mãos. Mas Deus faz uma coisa dessa? Ele está nas tuas mãos, faça isso aí, faça isso. Ele está nas tuas mãos. Faça, Satanás. E depois eu vou mostrar para você que mesmo assim, ele ainda é justo. Não, mas que coisa tão clara. Deus deixou aquilo acontecer para mostrar para Satanás. E às vezes Deus deixa a coisa acontecer para mostrar essas coisas. Amém? Ele vai
te amaldiçoar na sua face, você vai ver. Falando. E ele disse, Satanás, ele está nas tuas mãos, mas não tire a sua vida. Agora esta era a confiança de Deus que o seu profeta não falharia com ele, bem, e ele está confiando em você e em mim, que não falharemos com ele. E nós vamos falhar com ele, sendo desta mensagem do profeta, pode acontecer o que acontecer, mas nós não vamos deixar o conhecimento de Deus que nós temos em nossa alma. Pode acontecer. Se vier acontecer de Deus entregar você até para Satanás, como Paulo entregou aquele rapaz lá, eu entrego esse rapaz a Satanás para a destruição da carne, para a salvação da sua alma. Então ele disse, não tire a vida dele, deixa ele com vida para ele responder lá. E Satanás fez tudo exceto tirar a sua vida. Seus filhos foram mortos, o seu gado foi morto, e tudo foi, toda a fortuna se perdeu. E ele perdeu a saúde e tudo mais, exceto a sua esposa, assentado ali fora, raspando as suas feridas. Ô irmão, eu vi isso. Ele não perdeu a esposa, Jó não casou de novo. Essa mensagem do profeta que mostra que Deus restituiu a vida dos seus filhos, mas foi no céu, não foi aqui na terra. Deus restituiu tudo para ele. Agora, a esposa de Jó, exceto a sua esposa, chegou até o ponto, mesmo ele não perdendo, e Satanás entrou nela e disse, você, o que está acontecendo? Satanás entra e diz assim, você vai negar a Deus agora. Agora não tem jeito não. Olhou ali para fora e disse, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Disse, você parece tão miserável, Jó. Ela tinha que viver para ela fazer isso. Até ela ficou de resto para ele. Ele disse, tu falas como uma mulher louca, vem? Agora ele nunca disse que ela era louca. Disse que falava como uma louca. Vem? Disse, você fala como uma mulher louca. Disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava falando para Satanás, na sua esposa. E Satanás chegou na mulher dele e falou para ele. E Deus falou para Satanás, através de Jó, bendito Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele deu e ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Veio? Em outras palavras, veio, vinha ao mundo nu. E ele disse, nu retornarei, vim ao mundo nu e nu voltarei, mas bendito seja o nome do Senhor, e de qualquer modo eu não tinha nada quando cheguei aqui, e partirei sem nada, mas bendito seja o nome do Senhor. Oh, que coisa! Que coisa! O que restou? Se nós chegássemos lá onde chegou, passou aquela meia-noite e o sol brilhou. Você sabe, Deus apenas deixa Satanás nos tentar por certo tempo, e então ele se cansa disso. Vê você? Então ele viu que ele não podia
Satanás viu que ele não podia, Satanás teve que deixá-lo. E então, mais Bildade, todos eles ficaram ali e diziam: ora, você foi um pecador secreto, mas Jó permaneceu com aquilo. Eu não sou um pecador, vem? Jó, você fez. Aí continua falando, mas aqui no final do parágrafo 29, mas ele disse: não, Senhor, eu não sou um pecador, porque ele estava firme na justiça de Deus. Naquele holocausto, ele o havia oferecido aquilo, e era tudo que ele podia fazer, e aquilo era tudo que Deus requeria dele. O que Deus está requerendo de nós? Tudo que Deus requeria. E você percebeu, depois que o Espírito de Deus ter vindo sobre o profeta e tudo ficado bem, vê você? Deus retribuiu para Jó, e ele lhe deu de volta onde ele tinha 10.000 cabeças de gado, ele lhe deu 20.000, e onde ele tinha 40.000 ovelhas, ele deu 80.000 ovelhas, vê você? E ele lhe devolveu tudo que ele possuía. Agora, irmão, se nós fosse continuar aqui, o profeta saiu do assunto dessa mensagem e falou assim: vamos tomar a Jó. Negócio de família. Irmão, se nós chegar lá na estatura, lá em cima, no amor fraternal, nós vamos poder requerer nossas coisas de volta. Nossos filhos que estão indo, que se foi, vai ser requerido. Olha, se tivesse tempo, eu ia chegar aqui, vocês verem o que aconteceu com o profeta nesse sentido. Quando ele estava numa situação difícil, e aquele pastor Batista estava criticando ele, e a igreja do pastor Batista estava zombando dele, e expulsou as irmãs da igreja, porque tinha batizado em nome de Jesus. Ele diz assim: olha, qualquer pessoa aqui que tenha sido batizada em nome de Jesus, saia daqui, vai embora. E o profeta era o que batizava, e ele estava lá. E o profeta ficou caladinho e seguiu em frente. Mas logo depois o profeta saiu com um amigo dele, e vocês sabem a história, ele andando com um amigo dele na cidade, e ele encontrou uma igreja vazia e fechada. Ele falou para o amigo dele: eu vou ficar aqui. Ficou lá na porta, sentado lá. Queria abrir a igreja, mas não teve jeito. E ele falou assim: Senhor, eu quero entrar nessa igreja. Abre a porta. Ele orou, sentado ali. Logo apareceu um homem, chegou e disse: boa tarde, senhor. Boa tarde. O que o senhor está querendo? O senhor quer entrar na igreja? Ele disse: quero. Ele disse assim: eu tenho a chave. Aqui está a chave da igreja. Abriu, entrou, e ele arrumou lá e disse que naquela noite, ele e a família daquele irmão estavam no culto à noite. Somente. Aquela igreja estava fechada. Aí ele disse que começou a dirigir o culto ali, dirigiu os cultos. No fim da semana, disse que não tinha nem jeito de chegar na igreja de tanta gente ali. Como é que Deus dá a vitória depois da pessoa perder e retorna as coisas e recupera? Aí dizem que o povo daquela igreja batista viram aquilo e foram assistir lá
o batismo do irmão Brana, que era muita gente que ia batizar, diz ele que quando ele chegou lá na beira do rio, aquele povo que criticou ele, que zombou dele, que mandou embora, estava tudo ali assistindo com suas roupas finas, igreja rica, né? Diz que o poder de Deus desceu do céu naquela hora ali e atingiu tudo, diz ele que parece que tinha um anjo em cada galho de árvore ali naquele lugar. E aquela igreja, quando ele batizava a terceira pessoa, caiu no poder de Deus e desceu dentro das águas com a roupa que estava, e foram todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você imagina, ele não falou nada, ele simplesmente seguiu em frente. Quando tem o amor fraternal, não precisa fazer nada. Que Deus faz as coisas. O que Deus poderá fazer nas nossas vidas, depois que nós galgar aquele degrau lá, da piedade e o amor fraternal? Ele estava fazendo isso na mensagem, estatura, varão perfeito, que ele deixou escrito isso aqui, que aconteceu. E agora? Eu fico pensando, nós temos nossas coisas, que às vezes nós estamos perdendo, mas se nós tivermos a estatura, como Jó teve a estatura, isso tem que ser devolvido para nós. Depois nós falamos mais. Que Deus abençoe. Os que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, que Deus abençoe a cada um. Até a tarde, até a noite. À tarde, 18 horas. Amém. Deus, Ele tem dado tudo o que nós precisamos, até mesmo em dobro. Olhando para o retrovisor da vida, aonde você estava e aonde você está hoje, firmado na palavra de Deus. As coisas materiais são cinza, tudo vai ficar para trás. Então temos que dedicar a nossa vida a Deus, cada vez mais. Amado e bondoso Deus, estamos, ó Pai, ricamente agradecidos, ó Pai, por esse esclarecimento mais uma vez. Obrigado por essas palavras de vida, Senhor. Isso nos ajuda cada vez mais, ó Pai, a vencer como Jó venceu. Nesse momento, Senhor, leva o teu povo para os seus lares novamente. Que eles possam, ó Pai, retornar mais uma vez à tarde. Continue com o nosso pastor, dando força e vigor para ele, Senhor. Abençoe também a irmã Marlene, dando saúde e vida para ela. Abençoe todos os seus filhos, o seu ministério. E nesta hora, ó Pai, nós oramos também pela proteção dos veículos, ó Pai, na ida para os nossos lares. O trânsito, cada dia que passa, está tenso, pessoas nervosas, pessoas muito ignorantes. Nos ajude, Senhor, a mostrar Cristo em nós. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, no nome de Jesus, e até a tarde. Juntos com os anjos proclamam teu louvor.
Senhor.